Minha irmã, meu irmão, a paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, nós vamos fazer leitura. Uma leitura hoje talvez um pouco extensa. Vamos pegar o final do capítulo 23 até o início do capítulo 24 no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33 e avançando para o capítulo 24 até o verso de número 6. Eu peço que você se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. O texto fala sobre a crucificação, a sepultura e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Está escrito assim, capítulo 23, verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe, vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Capítulo 24, verso 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão,
eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Tome o seu assento, por favor. Meus queridos irmãos, nós estamos no mês de abril e comumente se fala na celebração da Páscoa. E claro que para nós muito se fala nas guloseimas, nos chocolates, nos ovos, mas aqui nós falamos da Páscoa judaica. E quando olhamos para o texto bíblico, aqui temos esse contexto: Jerusalém em polvorosa, em movimento. Pense você comigo, naquela época, a cidade pulsando com peregrinos, com vozes, com expectativas. É o tempo da Páscoa judaica, celebração de libertação, de memória de um Deus que intervém na história. Até então, ano após ano, famílias subiam a Jerusalém para reviver a antiga narrativa do Êxodo. O cordeiro era sacrificado, o sangue lembrava a proteção divina e a refeição pascual reafirmava a identidade de um povo que fora liberto da escravidão. Era um memorial poderoso. Deus já havia agido, Deus já havia salvado. Mas apesar da celebração, havia também uma expectativa silenciosa no coração desse povo. Muitos aguardavam algo maior, muitos aguardavam algo definitivo, uma redenção que não fosse apenas lembrada, mas que fosse plenamente realizada. E é justamente nesse cenário, meus irmãos, que era até então uma tradição, era até então uma memória, mas é nesse cenário que sai deste foco de apenas tradição, memória e esperança, e naquele ano algo completamente diferente estaria prestes a acontecer. Hoje, séculos depois, também vivemos esse tempo de Páscoa. Para muitos ela chega envolta em vitrines, em cores, em sabores, ovos de chocolate, presentes, encontros em família, e tudo isso tem seu valor como expressão cultural e afetiva. Não é errado. Mas existe o risco de celebrarmos a Páscoa e perdermos o seu verdadeiro significado. A gente passar a lembrar apenas dos símbolos e esquecer da essência. Entre a multidão, naquele primeiro século, um homem caminha em silêncio, carregando uma cruz. Seus passos são pesados, o seu corpo está ferido, e muitos ainda não compreendem plenamente o que está diante dos seus olhos. Alguns choram, outros zombam, como lemos aqui, e há aqueles que apenas observam, sem perceber que naquele momento dividiria a história da humanidade. Horas depois, o céu escurece, a esperança parece se apagar, o Mestre é crucificado, o Filho de Deus está pendurado entre o céu e a terra. E então tudo silencia. O sábado chega com um peso sobre os corações, o túmulo está fechado, os sonhos parecem enterrados, as promessas esquecidas, Deus parece distante. Mas a história não termina no silêncio, aleluia. Ao amanhecer do terceiro dia, quando ainda há lágrimas nos olhos e dúvidas no coração, algo inesperado acontece. A pedra foi removida, o túmulo está vazio, a morte foi vencida. E é nesse momento, da dor à esperança, da cruz à vida, que encontramos o coração da verdadeira Páscoa, porque essa não é apenas a história de Cristo, é também a história
de todos nós. Que eu quero te convidar a olhar comigo alguns ensinamentos muito importantes que conduzem a nossa vida, que vão dar firmeza aos nossos passos. Em primeiro lugar, vamos falar da realidade da cruz, o preço do pecado. Quando voltamos nossos olhos ao capítulo 23, os versos 33 ao 46, isso fica nítido para nós. Ao chegarmos ao Calvário, somos convidados a contemplar não apenas uma cena de dor, mas o centro do plano redentor de Deus. A cruz, meus irmãos, não é um acidente na história. Ela não é uma tragédia inesperada, mas ela é o cumprimento de um propósito eterno. Ali Deus não está ausente, Ele está agindo de forma decisiva, reconciliando consigo mesmo a humanidade caída. No Calvário, vemos mais do que o sofrimento físico, vemos o peso do pecado sendo colocado sobre Cristo. Cada golpe, cada ferida, cada palavra ecoa uma realidade espiritual profunda. Alguém está pagando o preço que não poderia ser quitado por nenhum de nós. Jesus é crucificado entre criminosos, identificando-se como a humanidade pecadora. Ainda assim, suas palavras não são de condenação, mas de graça. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É assim, meus irmãos, a cruz, ela revela duas verdades que caminham juntas e não podem ser separadas. O pecado é sério e exige justiça, mas também revela que o amor de Deus é maior e Ele mesmo paga o preço por mim e por você. Essa dinâmica já era anunciada nas Escrituras. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar Isaque, lá em Gênesis, Deus provê um substituto, revelando que Ele mesmo providenciaria o sacrifício. Da mesma forma, no sistema sacrificial de Levítico, o cordeiro era oferecido em lugar do pecador, apontando para uma realidade maior que se cumpriria em Cristo. Portanto, o que nós estamos vendo e lendo nessa noite não foi um acidente, não foi um acaso, mas foi cumprimento do propósito eterno de Deus. Mas preste atenção, a cruz, embora essencial, não parece vitória aos olhos humanos. Para quem observa de fora, tudo indica derrota, e após a cruz, vem o silêncio. Mas eu quero te dizer nessa oportunidade que muitas vezes carregamos culpas e dores sem compreender que na cruz Cristo já assumiu tudo por nós. Assim como Deus providenciou o cordeiro para Abraão e estabeleceu um caminho de expiação ao seu povo, Ele também providenciou em Cristo o perdão definitivo para mim e para você. A cruz não apenas expõe o pecado, ela também oferece a graça, o perdão e a nova vida que eu e você estamos vivendo hoje, e aquele que ainda não entregou sua vida a Cristo poderá vivê-la logo mais. Mas temos um segundo momento, um segundo ensino, muito importante, tanto quanto o primeiro. A crucificação aconteceu e vem o silêncio, mas o silêncio do sábado representa para nós quando Deus parece ausente. É o que nós vamos ver dos versículos 50 ao 56 do capítulo 23. Após toda aquela intensidade e aquele drama da cruz, a narrativa nos conduz a um cenário completamente diferente, o silêncio. O corpo de Jesus é retirado, é envolto em linho, é colocado em um sepulcro. Tudo o que restava aos discípulos naquele momento era lidar com a dor, com a confusão e com a aparente frustração de suas expectativas. Esse talvez seja um dos momentos mais difíceis da experiência humana e espiritual, quando Deus parece não agir. O sábado representa esse tempo, um intervalo entre a promessa e o cumprimento, entre a dor e a restauração. Ponha-se comigo no lugar dos discípulos nesse momento. Para os discípulos, ao fazerem um balanço daquele momento, tudo parecia terminado. Aos seus olhos, a conta não fechava. O mestre havia morrido, as promessas pareciam não cumpridas e o futuro estava envolto em incerteza.
Aquilo que antes era esperança, agora parecia fracasso. O que era convicção transformou-se em dúvida. O que era caminho seguro tornou-se em um cenário de medo, de confusão. O mestre havia morrido, as promessas pareciam que não iam se cumprir, o futuro era um caminho de incerteza. Mas o que parecia o fim era, na verdade, um processo invisível. Deus continua operando, mesmo quando não havia sinais visíveis do seu agir. Aleluia. Essa realidade não é exclusiva desse momento da história. Quando José foi lançado na prisão, tudo indicava abandono, mas Deus estava preparando sua exaltação. Da mesma forma, quando olhamos para Davi, mesmo já ungido rei, passou anos fugindo e vivendo incertezas antes de ver a promessa se cumprir na sua vida. Por isso eu quero te dizer, o silêncio pode até parecer o fim, mas ele nunca é a última palavra quando se trata de Deus agindo na vida do crente. Porque depois do sábado sempre chega o domingo, aleluia. Presta atenção nisso. Se você está vivendo um tempo de silêncio, isso não significa que Deus se esqueceu de você. Assim como na vida de José e Davi, o Senhor continua trabalhando nos bastidores. O silêncio não é ausência, é preparação. O silêncio não é abandono, é cuidado invisível. O silêncio não é o fim, é um intervalo do agir de Deus. O silêncio não é vazio. É um tempo em que Deus está alinhando todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. Escreva isso na tábua do seu coração. Confie, porque Deus ainda está escrevendo a sua história. Mas vamos à terceira parte. O domingo chega. É a vitória da ressurreição, a esperança restaurada. Agora a gente adentra ao capítulo 24, onde lemos os versos 1 ao 6. Se a cruz revela o preço e o sábado revela o silêncio, é na ressurreição que contemplamos a resposta definitiva de Deus. O amanhecer do primeiro dia da semana não traz apenas a luz de um novo dia, mas o início de uma nova realidade espiritual para toda a humanidade. As mulheres vão ao sepulcro ainda carregando tristeza e expectativa limitada. Elas procuraram um corpo, mas encontraram um túmulo vazio. A pedra foi removida, não para que Jesus saísse, mas para que o mundo visse: a morte foi vencida. A mensagem dos anjos rompe o silêncio e redefine tudo. Por que buscais o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aquilo que parecia derrota revela-se vitória. A cruz, meu irmão, minha irmã, não foi o fim, foi o caminho. A morte não prevaleceu, ela foi vencida. Essa verdade ecoa em toda a Escritura. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe e depois foi restaurado, apontando perfeitamente para esse momento, também Lázaro foi chamado para fora do túmulo por Jesus, antecipando o poder que agora se manifesta de forma plena na sua própria ressurreição. A ressurreição não é apenas um evento a ser lembrado, ela é uma verdade a ser vivida. Então eu quero te dizer que a ressurreição de Cristo muda completamente a nossa realidade. Se ele venceu a morte, então não há situação definitiva para a sua vida. Deus está no controle. Deus tem as rédeas. A caneta da sua história está nas suas mãos. O que parece perdido pode ser restaurado. O que está morto pode voltar à vida. A ressurreição não é apenas sobre Cristo, é sobre a esperança que agora está disponível a todos que crerem. E essa esperança não deve ser silenciosa ou escondida. Como ensina Pedro, somos chamados a estar sempre preparados para apresentar a razão da nossa esperança. Está lá na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15. Portanto, minha irmã, meu irmão, viva
não como alguém preso ao túmulo, mas como quem foi alcançado pela vida nova em Cristo. Alguém que carrega, vive e compartilha a esperança da ressurreição. Para concluirmos, a Páscoa nos ensina que a vida cristã passa por 3 momentos: a cruz, onde entregamos nossos pecados; o silêncio, onde aprendemos a confiar; e a ressurreição, onde experimentamos o poder de Deus. Todos nós estamos hoje em alguns desses momentos, em algum desses estágios. Portanto, eu te convido, nesta oportunidade, a ouvir o chamado de Cristo. Hoje, Cristo continua chamando aqueles que estão cansados, sobrecarregados, feridos, chamando aqueles que perderam a esperança, chamando aqueles que precisam de um recomeço. A pergunta não é apenas o que aconteceu naquele domingo, a pergunta é o que a ressurreição de Cristo significa para você hoje, agora. Não permaneça na cruz, não se acomode no silêncio, mas venha viver a realidade da ressurreição, porque Ele vive e isso muda tudo. E quando Deus te der a vitória, celebre. Celebre com gratidão, com alegria, com um coração rendido. E por que não? Coma também um pedaço de chocolate, não é proibido. Comemore. O que é perigoso é perder a essência da Páscoa. Não é proibido, não. Só não se esqueça, o maior motivo da festa não está no chocolate, mas na vida que venceu a morte. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Jesus.